Fala galera, aqui é o Maicon, Molejo, professor assistente de Química. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu estou aqui para ajudar vocês a fazer os exercícios de classificação periódica dos elementos, que é a frente do Renner. Eu selecionei os exercícios, né? Na verdade, ele selecionou os exercícios. Eu só dividi pelo nível de dificuldade, né? O molejinho e o molejão. O molejão são os mais difíceis, eu vou fazer por último. A tarefa está na página 116 do setor 131. Capítulo 2, módulo 7, beleza? Vamos começar pelo molejinho, então. Exercício 121 com vocês aí. Eu vou ler para vocês, tá? Sobre a tabela periódica, um estudante formulou as proposições a seguir. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Vou ler, depois a gente vai julgar. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Um átomo cuja família é a 8A, ou seja, 18, está classificado na tabela periódica como gás nobre. Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. Vamos começar pela 4. É falsa, né? Eles estão em ordem crescente de número atômico, né? A 3 é verdade. A família 8A é o grupo 18, né? A 2, vamos dar uma olhada. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência? Não, nada a ver, né? Átomos de um mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas, né? Então, possui o mesmo número de camadas de valência. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas, com certeza. Então, a alternativa correta aí é C, porque a 1 e a 3 são verdadeiras, beleza? Bora aí para o próximo. Próximo exercício 128. Vou ler para vocês. Um aluno estava analisando a tabela periódica e encontrou vários conjuntos de 3 elementos químicos que apresentam propriedades semelhantes. Analise a alternativa no qual os conjuntos de 3 elementos, ou substâncias elementares, estão corretamente associadas às propriedades indicadas ao quadro a seguir. Então a gente precisa caçar na tabela periódica aí, tá? Números atômicos consecutivos, para a gente conseguir ver isso, são átomos vizinhos, né? Elementos vizinhos, de um do lado do outro mesmo, pensando nos grupos, nas famílias, né? Ou quando eu estiver caminhando dentro do período. Isso aí vai me dar números atômicos consecutivos, beleza? Para ter reatividade semelhante, precisa estar na mesma família, né? Então precisa estar no mesmo grupo. E possuir a mesma temperatura, precisa estar pelo menos próximo aí na mesma família, por exemplo, ou vizinhos dentro do grupo. Se a gente olhar a alternativa, é só caçar na tabela periódica mesmo. Vizinho seria a platina, ouro e mercúrio, aqui embaixo. Então a gente já fica entre a alternativa A e E. Reatividade semelhante precisa ser a mesma família, então seria a família 1A. Observa aqui, ó, lítio, sódio e potássio. E mesma temperatura, mesmo estado, a temperatura ambiente, seria os gases nobres, né? Neônio, argônio e criptônio, aqui na família 8A. Sussa? Alternativa E, então, correta. Beleza? Bora pro próximo? Vou ler com vocês, exercício 130. Analise as informações e as afirmativas a seguir. A classificação periódica dos elementos é importante ferramenta dos químicos. Sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmativas. Os elementos prata e chumbo apresentam, respectivamente, massa atômica aproximada de 108 e 207. Isso aí você tem que olhar na tabela periódica, você não é obrigado a saber. Com exceção do hidrogênio, os elementos da extremidade esquerda da tabela periódica são metais de transição. Não, muito errado, né? A gente tem os metais alcalinos e alcalinos terrosos. 3. Na tabela periódica atual, os elementos são organizados em função do seu número atômico. Show de bola, correto. 4. Em geral, os elementos representativos do mesmo grupo da tabela periódica apresentam massa atômica semelhante. Não, né? Então, a alternativa correta aí seria A1 e A3. A1 você só saberia se você consultasse a tabela periódica. Beleza? Então, provavelmente esse exercício aí do vestibular que eles retiraram tinha a tabela para a gente estar consultando. Beleza? Bora pro próximo. 131. Vou ler com vocês. Os elementos químicos se relacionam de diferentes maneiras com organismos vivos. Alguns elementos são parte da estrutura das moléculas que constituem os organismos vivos. Outros formam os íons essenciais à manutenção da vida. Outros ainda podem representar riscos para os seres vivos. Alguns por serem tóxicos, outros por serem radioativos.
Observe o esquema da tabela periódica, no qual estão destacados 4 elementos químicos. Aí ele dá a tabela para a gente, né? E coloca as letras aí para eu tentar identificar esses elementos, que é o W, X, Y, Z, e classificar ele em radioativo, essencial, tóxico ou estrutural. Então, provavelmente tinha a tabela periódica para a gente consultar, tá? E se a gente olhar esses elementos, o X seria o sódio da família 1A, o Y, se você olhar aí, ó, desculpa, vamos voltar aqui com a flechinha, seria o sódio, né, família 1A, o Y seria o mercúrio, tá? O Z aqui em cima seria o nitrogênio e o W aqui embaixo seria o polônio, né, de transição externa, beleza? Então, ó, se a gente fosse julgar, então, o sódio seria o X, vamos achar aqui o X, íon essencial, né? Todo mundo concorda? SUS. Se a gente olhar o Y, ele seria tóxico, beleza. Então a gente já está aí pelo menos na alternativa A, né? Nitrogênio estrutural, show de bola. E o plutônio radioativo, né? É utilizado também nas usinas nucleares, beleza? Então a alternativa correta aí, A. Então precisaria da tabela periódica para a gente conseguir saber quais são os elementos, tá? Então, alternativa A. Sussa, galera. Bora pro próximo aí. Se liga. O exercício 103. Os átomos isóbaros X e Y pertencem a metal alcalino e alcalino terroso do mesmo período de classificação periódica. Se ele falou que é mesmo período de classificação periódica, eles estão na mesma linha, tá? Eles têm o mesmo número de camadas, beleza? Sabendo-se que X é formado por 37 prótons e 51 nêutrons, pode-se afirmar que o número atômico e de massa de Y são, respectivamente. Se liga, ele falou que são isóbaros, né? Se ele falou que são isóbaros, a massa é igual, né? Massa de X igual a massa de Y, por isso que eu só coloquei a mesma incógnita, tá? A mesma incógnita. Como que ele falou que eles estão no mesmo período, né? E um é metal alcalino, o outro é metal alcalino terroso, eu consigo fazer essa afirmação. O número atômico de X é Z e o número atômico de Y é Z mais 1. Por quê? Veja, metal alcalino terroso, eles são vizinhos de coluna, né? Então eu tenho aqui família 1A e do ladinho família 2A, tá? Então se eu fosse pensar em número atômico, a tabela é organizada em uma ordem crescente de número atômico, né? Então faz sentido eu colocar essa afirmação aqui, beleza? Então veja, em X eu tenho número atômico 37, em Y número atômico vai ser 37 mais 1, 38. Como ele falou que são isóbaros, a massa vai ser igual. Para a gente dar uma lembrada, o número de massa é prótons mais nêutrons, né? Então, se eu pegar 37 e somar com 51, eu chego aí no valor de 88, beleza? Então, a alternativa correta aí, alternativa D. Bora? Próximo é o seguinte, 126. É um pouquinho mais hard, mas nem tanto. A gente só precisa lembrar que as propriedades físicas, né, são propriedades que dependem do número de massa e faz sentido a gente pensar que essas propriedades são, se eu tiver um elemento aqui entre outros dois elementos, as propriedades deles, propriedades físicas, são a média dos elementos das extremidades, beleza? Então, ó, veja, ele quer que eu encontre a massa atômica, a densidade e a temperatura de ebulição. Para conseguir calcular isso, é só fazer a média aritmética, onde eu vou estar utilizando a massa atômica de A e a massa atômica de C, então 88 e 92. A gente pode arredondar esses valores, posso colocar 89, posso colocar 91, sendo que ele está pedindo para mim a massa atômica, né? E quer que eu forneça ela em unidades atômicas. Eu faço essa média aí, então a soma de 90 com 93 vai me dar o valor de... Desculpa, a soma de 89 com 93 me dá o valor de 182, faço a média, tiro 91, tá? Se eu pensar na densidade, é a mesma ideia, utilizo o valor de 4,47,
somo com 8,58, posso pensar que é 4,50, posso pensar que é 8,50. Somando esses valores aí, eu chego a uma média mais ou menos de 13, faço a divisão por 2, dá próximo de 6,5 gramas por centímetro cúbico. Sussa? O próximo, faço a soma de 2.500 com 3.300, faço a média, a soma dá 5.800, faço a divisão aí por 2, chega numa temperatura de ebulição de 2.900, tá? Então, para conseguir achar as propriedades físicas, faz sentido a gente pensar que é a média aritmética dos elementos que estão lado a lado, né? Que são das extremidades aí. Bora pro próximo. 137, então um baita texto, né? Eu tirei o texto porque as informações que importam aí é que ele está julgando para mim o estrôncio, né? E comparando com o cálcio. E ele falou para mim que tem comportamento químico semelhante, né? Então, quando você lê um exercício desse, que tem um texto enorme, você já leu essa informação, tenta lembrar que para ter comportamento químico semelhante, precisa estar na mesma família, precisa estar no mesmo grupo, né? Se eu coloco essa informação para você que está na mesma família, está no mesmo grupo, a informação importante que tem que vir na sua cabeça é que eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, né? Então, como ele julgou que o estrôncio tem um comportamento químico semelhante ao do cálcio, está na mesma família, tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Se você quiser julgar, né, para ter certeza, fazer a distribuição eletrônica, você vai chegar aqui. O cálcio está na família 2A e o estrôncio também, tá? Então, analisando todas as alternativas aí, a que faz sentido é a C. Ocupam o mesmo grupo de classificação periódica, grupo sinônimo de família, logo tem o mesmo número de elétrons na camada de valência e formam cátions com a mesma carga, tá? São metais alcalinos terrosos aí no caso, então o cálcio fica cálcio 2+, se eu formar o cátion, e o estrôncio fica estrôncio 2+, beleza? É isso, então. O próximo, 139, também um exercício longo, então vamos ir julgando devagarzinho, e é para a gente julgar o que é verdadeiro e dar a soma no final, tá? Então, olha para mim, é o seguinte, o fato de os elementos de um mesmo grupo apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência não faz que as suas propriedades físico-químicas sejam semelhantes. Completamente errado, né? Se tiver a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, vai ter propriedades químicas semelhantes, né? Foi o que eu acabei de comentar no exercício anterior. Os elementos pertencentes ao mesmo período estão dispostos na tabela periódica atual em ordem crescente de número atômico. Verdade, né? Cada período se encerra quando o elemento apresenta configuração eletrônica estável de gás nobre. Verdade, completamente verdade. Então aí a 2 é verdadeira. Os elementos de uma mesma família que apresentam o mesmo número quântico principal na camada de valência são chamados de isóbaros? Não. Para ser chamado de isóbaro, precisa ter a mesma massa, tá? Agora veja, continuando, né? Eu vou começar de baixo, porque a 8 a 16 é meio hard, por isso que eu classifiquei ele como molejão. Veja, no final de cada período, observa-se que os elementos possuem pequena tendência à reatividade química. Esse comportamento reflete a configuração da camada de valência com octeto completo, ou 2 elétrons na primeira camada. Beleza? Verdade, né? Agora se liga, de baixo para cima. Todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a Ns1 na camada de valência são chamados de metais alcalinos. Se eu pensar na família 1A, todos eles têm essa configuração de camada, né? Ns1. Mas isso não é verdade por quê? Se eu pensar nos metais de transição, tem uma exceção aí que eu achei legal a gente colocar, que é o cobre, né? Se eu for fazer a distribuição segundo Linus Pauling, lá a distribuição termina em 4s2, 3d9, né? Mas a gente sabe que a gente tem que fazer essa promoção, né? Do elétron 4, do elétron que está localizado em S2, a gente promove ele para 3d10, fecha a camada d10, né? E fica assim a configuração. Então, ele não é um metal alcalino, né? Ele é um metal de transição, então essa alternativa é falsa. Aí, julgando a 16, todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a Ns2 na camada de valência são chamados de metais alcalinos terrosos? Não, né? Mas lembrando que os metais alcalinos terrosos têm essa configuração, por que não? A gente poderia pensar no hélio, né? O hélio tem essa configuração,
sendo que ele termina em 1s2, mas eu queria que a gente pensasse em outro cara, que seria o zinco, que é o número seguinte do cobre, pensando em número atômico, né? Agora veja, a gente completa o 4s2, está fechado, e eu tenho 3d10. Esse cara não é um metal alcalino terroso, ele continua sendo um metal de transição, beleza? Então, se a gente fosse pensar aí nas alternativas, né? Faria sentido a soma dar 34, alternativa correta 2 e 32, beleza? Então, a tarefa tá aí. Eu espero ter ajudado vocês e até um próximo encontro, galera. Grande abraço. Tamo junto.